Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Débora e hoje eu vou fazer o segundo vídeo sobre essa série de reflexões em Salmos. Se você não assistiu o primeiro vídeo, quem fez foi o Denis, está aqui em cima no cardzinho, é só clicar e assistir. A gente vai montar uma playlist também para vocês. E o pastor teve essa ideia de fazer uma série de reflexões no livro de Salmos e chamou a gente para fazer. E é isso aí, estamos aqui. A gente tá com muita saudade de vocês, saudade de ver o rostinho de vocês nos cultos, faz falta. E para quem não é da nossa igreja, mas está assistindo o vídeo, bem-vindos. Acompanhem as nossas transmissões, fazendo propaganda dos cultos de domingo, acompanhem as nossas transmissões de domingo a partir das 10h15. E um dia, se tiver a oportunidade de visitar a gente, vamos ficar muito felizes de receber vocês. Então tá bom, vamos lá. Quando chegou a minha vez de escolher qual salmo que a gente iria falar e iria meditar aqui, eu pensei logo em um salmo de Davi. O Davi é um dos personagens favoritos meus da Bíblia. E eu acho que ele é um personagem muito real, assim. Eu acho que outros personagens da Bíblia também são muito reais. E a gente pode se identificar com eles também. Mas eu acho que Davi é especial, assim, não sei. Pra mim, pessoalmente falando, Davi é especial. Eu acho que ele foi uma pessoa, assim, pelo que a Bíblia conta pra gente, ele foi uma pessoa muito, muito sensível, no sentido de viver as emoções dele intensamente, né? Ele deixa isso aqui escrito no papel. Ele foi um músico, né? Um musicista e um poeta antes de ser rei. Então, antes dele chegar no alto cargo de governo, antes dele ser um líder para as pessoas, ele era um líder para ovelhas, né? Era um pastor de ovelhas, era um músico, ele servia a família dele e isso acho que chama a nossa atenção, assim, né? E Davi, ele passou por vários momentos, digamos assim, de inconstância na fé dele, nos sentimentos dele. Ele foi gente como a gente e teve momentos de fraqueza, que a gente é assim, né? A gente vive esses momentos de altos e baixos na nossa vida e principalmente eu acho que nessa fase, nessa época, a gente está vivendo muitos altos e baixos. E eu acho que a gente pode se identificar com Davi, assim. Bom, tudo isso para falar qual salmo que eu escolhi, que vocês já viram aqui no título do vídeo. E aí, quando eu comecei a caçar um salmo de Davi que eu gostava muito, todos eles têm uma característica muito assim, porque como Davi participou literalmente de guerras, e ele literalmente batalhou contra inimigos e massacrou pessoas, matou pessoas e tudo mais, eu acho que alguns salmos dele são muito, muito específicos, né? Sobre batalhas e guerras. E aí eu quis pegar algum salmo que fosse esse lado mais poético, digamos assim, que fosse esse lado mais sensível de Davi, que a gente conseguisse se identificar praticamente no salmo inteiro, né? E acabou caindo num salmo que a gente gosta muito, que praticamente todo mundo conhece ou já ouviu alguma vez, que é o Salmo 23. Vamos lá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia NVI, você pode usar a versão que você está mais acostumado, que você prefere. E se você não tiver a Bíblia aí e souber de cor também. Então vamos lá, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A versão que eu sabia e sei recitar, que aprendi desde pequenininha na igreja, era em outra versão, né, da Bíblia. E ele falava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. E tem algumas coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção nesse salmo. E é um salmo que você já deve ter lido algumas vezes, então conhece melhor, né? A primeira característica aqui que vale a pena a gente destacar é que Davi aqui fala que o Senhor é o meu pastor. Em outros salmos ele trata Deus como uma rocha, como um refúgio, como um libertador, como aquele que livra Davi de todos os inimigos e de massacres e livra da morte, literalmente. Mas aqui ele fala de uma coisa mais pessoal. Ele trata Deus, se refere a Deus como pastor dele. E ele estava super bem conhecido, né? Ele estava familiarizado com essa ideia de ser pastor. E aí ele fala: o Senhor é o meu pastor, mais do que meu libertador, mais do que aquele que massacra os meus inimigos. Ele é o meu pastor, é aquele que cuida de mim e que anda comigo. E ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada terei falta. Porque ele é aquele que provê para mim todas as minhas necessidades e é aquele que me acompanha, que me guia, que me orienta. E ele vai falar isso, tô me adiantando já. Ele é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. E eu acho que essa parte aqui, que aqui na NVI tá como restaura-me o vigor e em outras versões tá refrigera minha alma, eu acho que essa é uma parte chave também desse texto para essa época que a gente está vivendo. Ele refrigera a minha alma. Essa ideia de que quando a gente está com muita sede, depois que a gente caminhou muito, depois que a gente fez muito exercício, depois que a gente passou um dia no sol escaldante, a gente toma aquele copinho de água, assim. Olha que eu não gosto de água muito, eu sou difícil para beber água. Mas sabe quando assim vem aquele copinho suando assim, geladinho de água ou de coca, se você for da coca, da Coca-Cola, do refrigerante? Aquele copo assim suado de aguinha gelada, de bebida gelada, de quando você tá morrendo de sede, ele dá aquele refrigério, sabe? Aquele alívio. E ele fala: esse é o meu pastor que me faz andar por caminhos calmos e que refrigera, dá alívio para minha alma, mesmo quando eu passo pelo vale da sombra e da morte. Ele fala que guia-me pelas veredas da justiça por amor do nome dele. E aí ele muda. Aí vem outra chavinha importante. Primeiro ele fala: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, ele não vai me deixar faltar nada. Ele é o meu pastor, ele me guia, ele traz refrigério para minha alma. E aí de repente ele muda aqui e fala: mesmo quando eu andar por um vale das sombras de trevas e morte, da sombra e da morte, não temerei mal algum, perigo algum, porque tu estás comigo. Então ele para de falar do Senhor e começa a falar com o Senhor, né? Então ele para de falar sobre o Senhor para falar do Senhor, com o Senhor. Ele muda a chave. Em vez de falar: o Senhor é o meu pastor, ele não vai deixar eu ter falta de nada, ele vai guiar os meus caminhos, ele vai trazer refrigério para minha alma, ele muda e fala com o Senhor. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está aqui comigo. No vale da sombra e da morte, na hora que meu coração está angustiado, na hora que eu estou com medo, o Senhor está aqui comigo. Não é só mais uma figura de provisão, não é uma figura só que me guia e me orienta. Ele está aqui comigo também, junto. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me protegem na NVI e me consolam em outras versões. Então, a vara e o cajado, né? Aquele que guia e o que corrige. E tinha um autor escrevendo assim que a disciplina é segurança, né? Então, o fato de você ter alguém que guia e que corrige é uma segurança pra gente. Acho que para quem tem filho é até mais fácil de falar isso, que a criança precisa de disciplina, ela precisa saber para onde ela está caminhando, ela precisa saber qual é a rotina dela, ela precisa saber o que vai fazer, ela precisa ter um porto seguro para saber que ela pode crescer. E aqui é a mesma coisa. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Então eu sei que o Senhor está comigo, tanto para me orientar, quanto para me corrigir. E eu tenho segurança nisso, eu tenho paz nisso, de que eu sei que o Senhor está comigo para me corrigir também. Aí ele fala aqui, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, prepara um banquete para minha vista. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E talvez essa parte possa parecer, e até uma das interpretações desse Davi mais, não vingativo, mas desse Davi mais, olha aí, na presença dos meus inimigos, o Senhor tá preparando um banquete, tá trazendo provisão e tudo mais. Mas o autor que eu li, e eu acho que é uma interpretação, eu já tinha ouvido também, e eu acho que é uma interpretação mais condizente, digamos assim, com o restante do Salmo, que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, pode significar também uma aliança, uma trégua, talvez, assim, um momento em que todos vão comer juntos e até os meus inimigos vão ver o Senhor na minha vida, né? Mas não com esse âmbito vingativo, mas nesse âmbito de aliança mesmo, de paz. E faz transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu habitarei e voltarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, certamente, esse advérbio assim, de certeza, é uma coisa mais garantida, né? Certamente, com certeza, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E quando a gente está com o Senhor, quando a gente tem esse bom pastor por perto, a gente pode ter certeza que mesmo quando a gente estiver com dúvida, mesmo quando a gente estiver no vale da sombra e da morte, ou seja, nesse momento de tanto temor, que não é só quando a gente corre um risco de morte, né? É naquele momento do dia, da semana, do mês, que a gente se sente tão angustiado, tão desesperado, que parece que não vai ter solução nenhuma, que não vai ter alívio nenhum. A gente pode ter certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor estão com a gente. Então, assim, é um salmo bem conhecido, dá para falar dele muito tempo, mas eu queria que você revisitasse esse salmo hoje, e depois, quando você terminar de assistir aqui, que você possa ler esse salmo de novo e pensar que o Senhor, que é seu pastor, que está perto de você, te guia, te orienta, te leva para um lugar de alívio, de refrigério, de respiro, que está junto com você no momento de temor, no momento de desespero, que traz paz e que renova a misericórdia dele sobre você todos os dias. Todos os dias. Então é isso. Deus abençoe vocês e até breve.